e sempre representando o líder do grupo de investidores relevantes da Light, Nelson Danuri, que, na verdade, em menos de ano e meio, esse grupo de líderes conseguiu recolocar a empresa Light, uma tradição de 120 anos no setor energético brasileiro, nos trilhos e já estando, evidentemente, pronta para novamente liderar o mercado de energia no Brasil. Aprovamos o acordo com os credores da empresa, com uma margem histórica de 99,6% de aprovação, sem uma única representação judiciária contra. Essa é a razão pela qual nós estamos sempre presentes nos seus eventos, João, porque defendemos, sim, a transição energética de uma forma limpa, correta, como é feito no setor de energia elétrica e hidráulica. E eu queria lembrar um pouquinho da história do setor energético brasileiro, me reportando aos anos 70, quando, em Nova York, como repórter internacional, eu tive o privilégio de conviver durante muitos meses com o nosso querido, saudoso presidente Juscelino Kubitschek, criador dessa maravilha que é Brasília. O presidente ficava em um hotel a 2 quarteirões do meu apartamento e eu voltava de viagens e encontrava na minha secretária eletrônica os seus repetidos recados. E quase sempre me convidando a passar no hotel Blackstone, onde ele vivia, para tomar um café, ou um chá, ou um jantar. E eu me recordei, no momento em que fui chamado a falar aqui, de que menino, para lembrar meu querido amigo Chico Anísio, menino pequeno em Barbacena, eu ouvia o slogan de Juscelino, da campanha de Juscelino, ainda na minha mente: energia e transporte. Há 70 anos, este gigante da política brasileira, da história brasileira, já previa a importância do setor energético. E eu um dia, como fazíamos regularmente, passeando pela Quinta Avenida, ele me pegava pelo braço e eu disse: presidente, você está consagrado com a criação de Brasília, que é uma das maravilhas modernas do Brasil e do mundo. Mas o que toca o seu coração quando você diz assim, qual foi, depois de Brasília, Brasília não conta, qual a sua grande realização? E ele disse: as centrais elétricas que eu construí. Começando lá atrás, com Três Marias, depois Itutinga, como presidente da República, Furnas, e criando uma estrutura extraordinária que vinha já, na verdade, continuando o trabalho extraordinário feito por engenheiros canadenses e americanos, que na virada do século passado, mais precisamente em 1905, colocaram a primeira usina hidrelétrica que pôde fazer uma transição de energia entre dois estados, que foi a usina de Pombos da Light, na fronteira entre o estado do Rio de Janeiro, na cidade do Carmo, e a cidade mineira de Além Paraíba. Ali começou a transição energética entre estados. Eu preparei, evidentemente, uma série de slides para mostrar, mas nós não vamos ter tempo, onde você vê que 60 anos atrás o Brasil ainda era um país que tinha, na verdade, uma concentração do seu poder energético em Minas Gerais, cedendo a São Paulo. E um pouquinho lá no norte com Paulo Afonso. E 40 anos depois, o Brasil está todo interligado com grandes usinas hidrelétricas, evidentemente, e com as suas redes de transmissão,
E vou garantir ao meu querido amigo, colega e senador Romero Jucá que Roraima, que é o último estado da federação a receber a energia direta do setor brasileiro de energia elétrica e parar de importar da Venezuela, até o fim do ano que vem, Roraima estará interligada. O Brasil inteiro estará interligado. Eu faço essas observações porque o que se fez lá na virada do século passado, em 2005, foi uma coisa tão grandiosa, tão extraordinária, que eu ouvi aqui o meu colega de painel se reportar à questão da renovação. Como é que se faz a energia renovável? Nós, sim, temos a energia solar, sim, nós temos a energia eólica, mas a energia hidrelétrica também se renova. O que os canadenses fizeram há 120 anos, no estado do Rio de Janeiro, onde a água não está no topo da montanha, mas no pé da montanha, ela é bombeada à noite, quando a tarifa é pequena, e desce produzindo energia durante o dia. E depois de produzir a energia, esta água ainda vai abastecer as residências do Rio de Janeiro, o comércio do Rio de Janeiro e a indústria do Rio de Janeiro, porque ela passa pela doutora da Guandu, que já não tem condições de sozinha resolver a questão do abastecimento de água, porque está tão poluída a água do Guandu que precisa da água cristalina que vem do setor de light energia. Por essa razão, eu vejo que ainda existe muita coisa a ser feita no setor energético brasileiro, notadamente no setor de energia hidráulica. Por exemplo, esta estrutura criada pelos canadenses e americanos, ela foi superdimensionada no Rio de Janeiro. Os lagos das usinas hoje que servem o estado do Rio de Janeiro são capazes de produzir, com a mesma água ali existente, com o sistema de bombeamento, 2 vezes mais do que se produz já. Produzimos quase 1 giga. 1 giga, vamos produzir o dobro com a mesma água, com o aproveitamento da mesma água, com o sistema de bombeamento, de reaproveitamento da água existente. Por essa razão, eu acho que nós temos que ver o futuro, repensar o nosso futuro, porque, como foi dito aqui, só a inteligência artificial, se nós tivermos que usar todos os recursos da inteligência artificial o ano que vem, nós não temos energia. Nós vamos precisar do dobro da energia que se produz no momento no Brasil e ainda acrescentar todos os países produtores na América do Sul para nós chegarmos à necessidade da inteligência artificial sozinha, mais nada. Então, por mais que nós estejamos, neste momento, no mundo inteiro, sendo vistos como um exemplo de produção de energia limpa, o Brasil precisa também se classificar lá fora para ser respeitado como produtor de energia limpa, na medida em que ele tem de obedecer a alguns parâmetros de governança para que ele possa ser visto lá fora como produtor de energia limpa. E hoje, lamentavelmente, de mais de 23 mil empresas que foram passadas por esse crivo internacional, o Brasil tem poucas empresas e nunca no primeiro escalão. Por quê? Porque não obedece aos critérios da governança. E na hora que obedecer aos critérios da governança, nós vamos poder ser identificados como produtores de energia limpa, sempre limpa. O Brasil tem 98% de produção de energia limpa. É um exemplo para todo mundo. Muito obrigado a todos.